Quando um professor cético zomba de Jesus diante de sua turma, a fé parece não ter voz. Até que o próprio Papa Francisco entra, dando uma aula que abalará toda a sala até a medula. O que ele diz a seguir deixa todos sem palavras. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. O Dr. James Reynolds entrou na Universidade de São Paulo naquela manhã como se fosse o dono do lugar. Ele lecionava estudos religiosos há 20 anos e todos o conheciam, como o professor que adorava abalar a fé dos alunos. Seu terno elegante e sua maleta de grife mostravam o quão bem-sucedido ele era, mas por dentro algo faltava. Mais um dia, mais uma chance de despertar esses garotos, murmurou para si mesmo, conferindo seu reflexo na janela do escritório. Aos 55 anos, seus cabelos grisalhos o deixavam distinto, e ele sabia disso. Sara Martinez, uma caloura que ajudava no escritório do departamento, o viu chegando e rapidamente abaixou a cabeça. Ela era uma católica devota, e o Dr. Reynolds já havia zombado de suas crenças 2 vezes naquele semestre. "Ah, senhorita Martinez", disse ele com um sorriso malicioso. "Ainda usando aquele colar com a cruz, vejo. Minhas aulas ainda não." "A convenceram?" Sara apertou a cruz com força. "Minha fé significa tudo para mim, Dr. Reynolds." "Bem, vamos ver isso depois da aula de hoje. Preparei algo especial." No corredor, o padre Michael, capelão do campus, ouviu essa conversa e balançou a cabeça tristemente. Ele conhecia Reynolds há anos e havia tentado de tudo para se aproximar dele. Naquela manhã, o padre Michael fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para Roma. Em sua sala de aula, Reynolds estava em seu elemento. 200 alunos sentados diante dele, muitos já temendo o que estava por vir. Ele havia anunciado que seria uma aula especial sobre os mitos de Jesus. "Hoje", começou ele, escrevendo no quadro negro em letras grandes, "vamos falar sobre a maior fábula já contada." Ele sublinhou a palavra Jesus dramaticamente. Alguns alunos se remexeram desconfortavelmente em seus assentos. Outros, tentando impressioná-lo, riram junto. Sara, sentada na última fileira, sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Vamos começar com andar sobre as águas", disse Reynolds, andando de um lado para o outro. "Sério? Andar sobre as águas? E vocês acreditam nisso?" Ele apontou para Sara. "A senhorita Martinez aqui provavelmente pensa que é um fato histórico." A turma se virou para olhar para Sara, que queria desaparecer em sua cadeira. Alguns alunos riram. "Mas aqui está a minha parte favorita", continuou Reynolds, realmente se exaltando agora. "Se Jesus fosse tão poderoso, por que ele não se tirou da cruz? Por que ele não chamou anjos para salvá-lo? Eu vou te dizer por quê. Porque tudo é inventado." Naquele instante, a porta da sala de aula se abriu. Um segurança espiou para dentro, parecendo nervoso. "Dr. Reynolds, desculpe interromper, mas..." Antes que ele pudesse terminar, alguém mais entrou na sala. Toda a turma ofegou. Lá, em suas simples vestes brancas, estava o próprio Papa Francisco. A cor esvaiu-se do rosto de Reynolds. Sua caneta caiu no chão com um estrondo alto que ecoou pela sala subitamente silenciosa. "Por favor", disse o Papa Francisco em sua voz suave. "Não me deixe interromper sua aula, professor. O senhor estava dizendo algo sobre a cruz?" A boca de Reynolds abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em 20 anos, o professor, que sempre tinha uma resposta, se viu sem palavras. A mão de Sara voou para sua boca em choque. Isso estava realmente acontecendo? O próprio Papa ali na sala de aula deles? "Eu acredito", continuou o Papa Francisco, caminhando lentamente pelo corredor central, "que o senhor estava questionando por que Jesus não se salvou da cruz." Ele fez uma pausa, olhando para os alunos com olhos bondosos. "Talvez essa seja a pergunta errada a fazer. Talvez devêssemos perguntar, em vez disso, que tipo de amor escolheria permanecer?" O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo o habitual, farfalhar de papéis, e o clique das canetas haviam parado. Todos os olhos estavam fixos neste visitante inesperado que acabara de mudar tudo. O Papa Francisco puxou uma cadeira e sentou-se bem no meio da sala de aula. Ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo. O Papa,
O Papa de verdade estava sentado ali como uma pessoa comum. Professor Reynolds, disse ele gentilmente, o senhor se importaria se eu compartilhasse uma história com sua turma? Reynolds, ainda chocado, apenas assentiu. Seu sorriso confiante havia desaparecido, substituído por um olhar de incerteza. Quando eu era jovem, começou o Papa Francisco, eu era muito parecido com o senhor professor. Eu questionava tudo. Eu pensava que a fé era para pessoas fracas que precisavam de uma muleta. Ele sorriu para os alunos. Isso soa familiar para algum de vocês? Vários alunos assentiram. Outros olharam para seus pés envergonhados. Mas então algo aconteceu que mudou minha vida para sempre, continuou o Papa. Meu melhor amigo ficou muito doente. Os médicos disseram que não havia esperança. Eu estava com raiva de Deus. Eu gritei para ele, assim como o senhor está fazendo agora, professor. Reynolds afundou-se em sua cadeira, seu rosto vermelho. Sarah o observou da última fileira, sentindo uma mistura de pena e esperança. Você sabe o que eu aprendi? Perguntou. O Papa Francisco. Eu aprendi que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre amar mesmo quando as coisas não fazem sentido. Meu amigo morreu, mas em seus últimos dias ele me mostrou mais sobre amor e coragem do que qualquer livro jamais poderia. Uma aluna na primeira fila levantou a mão. Era Jessica Thompson, conhecida como a maior festeira do campus. Mas como? Você pode acreditar em algo que você não pode ver? Perguntou ela. O Papa Francisco sorriu. Diga-me, Jéssica, você consegue ver o amor? Não, mas você consegue ver coragem, honra, esperança? O Papa olhou para a sala. Algumas das coisas mais reais da vida não podem ser vistas ou provadas em um laboratório. Reynolds se remexeu na cadeira. Isso é diferente, murmurou ele. Essas são emoções, sentimentos. Ah, disse o Papa Francisco, e o que é a fé senão o sentimento mais profundo de todos? O sentimento de que há mais na vida do que o que podemos tocar e medir? Outro aluno, Mike Chen, falou. Ele era um estudante de ciências que sempre estava do lado de Reynolds. Mas e a evolução? E a ciência? Por que tem que ser um ou outro? Perguntou o Papa Francisco. A ciência nos diz como o universo funciona. A fé nos diz por quê. Elas não são inimigas, são duas maneiras de entender a mesma bela verdade. Reynolds levantou-se de repente. Isso é ridículo. Passei toda a minha carreira lutando, completou o Papa Francisco gentilmente. Sempre lutando. Diga-me, professor, isso o fez feliz? A pergunta pairou no ar. Os alunos prenderam a respiração esperando a resposta de Reynolds. Mas, em vez de retrucar, Reynolds fez algo que ninguém esperava. Ele sentou-se pesadamente em sua cadeira e colocou a cabeça em suas mãos. Sarah notou algo que ela nunca tinha visto antes. Uma linha de bronzeado de aliança de casamento em seu dedo. Ela se lembrou de ter ouvido dizer que sua esposa havia morrido anos atrás, mas ele nunca falou sobre isso. O Papa Francisco aproximou-se e colocou a mão no ombro de Reynolds. Às vezes, disse ele suavemente, a pessoa com quem realmente estamos com raiva não é Deus. Às vezes estamos com raiva de nós mesmos por não conseguirmos controlar tudo. Reynolds levantou a cabeça e, para a surpresa de todos, havia lágrimas em seus olhos. 20 anos atrás, disse ele, a voz tremendo, eu orei por minha esposa. Eu implorei a Deus para salvá-la, mas ela morreu mesmo assim. Foi aí que parei de acreditar. Toda a turma ficou em silêncio. Ninguém jamais tinha visto esse lado de seu professor Durão antes. E você tem castigado Deus desde então, disse o Papa Francisco gentilmente. Mas quem realmente tem sido castigado? Jéssica, a festeira, estava chorando abertamente agora. Mike, o estudante de ciências, olhava para seu livro, como se o estivesse vendo pela primeira vez. E Sarah? Ela alcançou seu colar com a cruz novamente, mas desta vez com um sorriso. Algo incrível estava acontecendo naquela sala de aula, algo que ia além de argumentos e provas. Era o começo da cura. A sala de aula estava silenciosa, exceto por alguns soluços. O professor Reynolds estava sentado em sua mesa parecendo perdido. Ninguém jamais o tinha visto assim antes.
O Papa Francisco quebrou o silêncio. Professor, o senhor poderia nos contar sobre sua esposa? Reynolds respirou fundo. O nome dela era Maria. Ela dava aulas na escola dominical. Ele deu uma risada triste. Você acredita nisso? Eu era casado com uma professora da escola dominical. Sarah inclinou-se para a frente em seu assento. Assim como todos os outros, eles nunca tinham ouvido seu professor falar sobre sua vida pessoal antes. Ela ficou doente logo depois do Natal, continuou Reynolds. Câncer cerebral. Os médicos deram a ela 6 meses, mas ela só durou 3. Suas mãos estavam tremendo. A cada dia ela dizia que Deus tinha um plano. Todos os dias, mesmo quando estava com muita dor, ela sorria e dizia que confiava nele. E você não conseguia entender isso, disse o Papa Francisco suavemente. Não, Reynolds levantou-se de repente. Isso me deixou com raiva. Como ela poderia simplesmente aceitar? Como ela poderia continuar acreditando quando Deus estava deixando-a morrer? Jéssica, a festeira, enxugou os olhos. Minha mãe também morreu de câncer, disse ela em voz baixa. É por isso que eu saio tanto. Estou tentando não pensar sobre isso. Mike, o estudante de ciências, olhou para Jéssica com novos olhos. Meu pai nos deixou quando eu tinha 10 anos, admitiu ele. Ele disse que não acreditava mais em Deus. Acho que é por isso que eu sempre tento provar tudo com ciência. Um por um, os alunos começaram a compartilhar suas histórias. Histórias de perda, de dúvida, de raiva de Deus. Histórias que eles nunca tinham contado a ninguém antes. O Papa Francisco ouviu cada uma delas com profunda atenção. Quando eles terminaram, ele levantou-se e caminhou até o quadro negro onde Reynolds havia escrito Religião, Iro, Ilusão, anteriormente. Posso? Perguntou ele, pegando uma borracha. Reynolds assentiu lentamente. O Papa apagou as palavras e escreveu em vez disso. Dor, cachaça, caminho para a cura. Vocês veem, disse ele, virando-se para encarar a turma. Todos nós temos feridas, todos nós temos perguntas, mas quando escondemos nossa dor, quando a usamos como uma arma contra os outros ou contra nós mesmos, nós só machucamos mais. Sarah levantou a mão. Mas como paramos de machucar? Sendo honestos, respondeu o Papa Francisco, como estamos fazendo agora, admitindo que não temos todas as respostas, ao ajudar uns aos outros a carregar nossos fardos. Reynolds caminhou até a janela. Maria costumava dizer algo assim, disse ele baixinho. Ela dizia que fé não é sobre ter respostas, é sobre ter alguém com quem fazer as perguntas. Sua esposa era muito sábia, disse o Papa Francisco. E ela ainda está ensinando, através de você agora mesmo. Reynolds se virou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estive tão furioso por tanto tempo, sussurrou ele. Machuquei tantos alunos. Afastei qualquer um que tentou me ajudar. Padre Michael, que estava parado silenciosamente na porta, deu um passo à frente. Nunca é tarde demais para começar de novo, James. O professor olhou para seus alunos. Realmente olhou para eles. Pela primeira vez em anos. Ele viu a dor deles, suas lutas, sua esperança. Ele se viu nos rostos questionadores deles. Não sei se posso acreditar de novo, disse ele. Honestamente. Tudo bem, respondeu o Papa Francisco. Deus não está pedindo certeza, ele está pedindo disposição. Disposição para dar um pequeno passo. Sarah tocou seu colar com a cruz, depois lentamente o tirou. Ela caminhou até onde Reynolds estava e o ofereceu a ele. Talvez você possa guardar isso por um tempo, disse ela, até que você esteja pronto para ter o seu de novo. Reynolds encarou a pequena cruz de prata na mão de Sarah. A cruz de sua própria esposa ainda estava na gaveta de sua escrivaninha em casa, onde ele a trancara 20 anos atrás. Com dedos trêmulos, ele estendeu a mão e pegou a cruz de Sarah. Toda a classe prendeu a respiração. O professor Reynolds segurou a cruz de Sarah em sua mão, olhando para ela como se nunca tivesse visto uma antes. Seus dedos traçaram a superfície lisa de prata, e de repente, as memórias vieram à tona. Maria tinha uma igual a essa, disse ele suavemente. Ela usava todos os dias, mesmo no hospital. O Papa Francisco sorriu gentilmente. Gostaria de nos contar sobre seus últimos dias?
Reynolds afundou-se em sua cadeira. Toda a classe inclinou-se para a frente, pendurada em cada palavra. Na noite antes de ela morrer, começou ele, sua voz tremendo. Ela me pediu para ler a Bíblia. Para ela. Eu não queria. Eu estava tão furioso, tão assustado, mas ela insistiu. Jessica enxugou as lágrimas. Mike colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ela queria João 14, continuou Reynolds. A parte sobre muitas moradas na casa do pai. Ela sorriu e disse que estava indo para casa. Ele olhou para o Papa Francisco. Como ela podia estar tão tranquila? Eu estava desmoronando, mas ela continuou sorrindo. Porque ela viu algo que você não conseguia ver, disse o Papa Francisco. Ela viu além da dor. Padre Michael aproximou-se. James, você se lembra do que mais ela disse naquela noite? Reynolds pareceu surpreso. Você sabe disso? Maria me contou, no dia anterior. Ela sabia que você precisaria de ajuda algum dia. O professor fechou os olhos. Ela me fez prometer que não deixaria a morte dela destruir minha fé. Sua voz quebrou. Eu quebrei essa promessa. Quebrei por 20 anos. Sarah levantou-se de seu assento. Mas você pode cumpri-la agora, disse ela. Não é tarde demais. Outros alunos também começaram a se levantar. Jessica falou primeiro. Todos nós precisamos de cura, professor. Talvez possamos nos ajudar. Mike acenou com a cabeça. Sim, talvez a ciência e a fé juntas possam nos ajudar a entender melhor. Padre Michael tirou algo do bolso. Uma Bíblia gasta. Essa era de Maria, disse ele. Ela deixou comigo para guardar, para quando você estivesse pronto. Reynolds encarou a Bíblia como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Suas mãos tremeram enquanto ele a alcançava. Há algo dentro, disse Padre Michael suavemente. Ela escreveu uma carta para você. A classe observou em silêncio atônito enquanto Reynolds abria a Bíblia. Um pedaço de papel dobrado caiu, amarelo com o tempo, mas perfeitamente preservado. Eu não consigo, sussurrou Reynolds. Não consigo ler. Deseja que eu leia? Perguntou o Papa Francisco gentilmente. Reynolds assentiu, entregando a carta com mãos trêmulas. O Papa desdobrou-a cuidadosamente e começou a ler. Meu querido James, se você está lendo isso, significa que finalmente está pronto para sarar. Sei que você está furioso agora. Sei que você está machucado. Mas lembre-se do que eu sempre lhe disse. O amor é mais forte que a morte. Não deixe minha partida ser o fim da sua história com Deus. Deixe que seja um novo começo. Cada aluno que você ensina é uma chance de compartilhar o amor que tínhamos. Cada aula é uma oportunidade de cura. Eu estarei esperando em uma daquelas muitas moradas. Tome seu tempo, meu amor. A paciência de Deus é infinita. Todo meu amor, Maria. Reynolds enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo de soluços. Sem dizer uma palavra, seus alunos se levantaram e se reuniram em torno dele. Sarah colocou uma mão em seu ombro. Jessica e Mike se aproximaram. Um a um, toda a classe formou um círculo em torno de seu professor quebrado. O Papa Francisco observou com lágrimas nos olhos. Isso, disse ele suavemente, isso é o que fé parece. Não respostas perfeitas, mas amor perfeito. Padre, Michael abriu a Bíblia de Maria em João 14. Vamos ler juntos? Perguntou ele. Reynolds ergueu a cabeça, o rosto molhado de lágrimas, mas os olhos limpos pela primeira vez em 20 anos. Sim, sussurrou ele. Sim, por favor. Um mês depois, a capela da Universidade de São Paulo estava lotada. Alunos, professores e funcionários lotavam os bancos. Na frente, o professor Reynolds estava com o Padre Michael, parecendo nervoso, mas diferente de antes. O terno caro havia desaparecido, substituído por uma simples camisa de botões. A cruz de Sarah estava pendurada em seu pescoço. Nunca pensei que estaria aqui novamente, disse Reynolds baixinho. Padre Michael sorriu. Maria sabia que você estaria. As portas da capela se abriram e o Papa Francisco entrou. Ele havia ficado na cidade pelo último mês, trabalhando silenciosamente com Reynolds e seus alunos. Hoje era seu último dia, antes de retornar a Roma. Você está pronto? Perguntou o Papa a Reynolds. Reynolds acenou com a cabeça.
virando-se para encarar a multidão. Aqueles não eram mais apenas rostos em uma sala de aula. Eram família. 1 mês atrás, começou ele, sua voz tremendo levemente. Eu era o homem que zombava da fé, que machucava as pessoas porque eu estava machucado, que afastava o amor porque eu tinha medo de perdê-lo novamente. Jessica, sentada na primeira fila, alcançou a mão de Mike. Eles estavam namorando há 2 semanas, unidos por aquele dia incrível na aula. Mas algo aconteceu, continuou Reynolds. Algo que não consigo explicar com ciência ou lógica. O amor rompeu minhas barreiras. Deus usou todos vocês, meus alunos, que eu tentei tanto convencer contra ele, para me trazer para casa. Sarah enxugou as lágrimas. Sua nova cruz, um presente de Reynolds, brilhava na luz da capela. Ontem, finalmente voltei ao túmulo de Maria, disse Reynolds, pela primeira vez em 20 anos. E sabe o quê? Senti o sorriso dela. Senti a alegria dela. Não porque de repente tenho todas as respostas, mas porque finalmente parei de fugir das perguntas. Ele alcançou o bolso e tirou um pedaço de papel gasto, a carta de Maria. Minha esposa sabia que este dia chegaria. Ela sabia que o amor de Deus era maior que minha raiva. Ela simplesmente esperou pacientemente, como Deus fez, por mim estar pronto. O Papa Francisco deu um passo à frente. O professor Reynolds pediu para ser batizado hoje, anunciou ele. Ele quer começar de novo. A capela explodiu em aplausos. Alunos que antes riam da fé, agora choravam de alegria. Reynolds ajoelhou-se diante da pia batismal. Esta água, disse o Papa Francisco, lava não apenas o pecado, mas a dor, não apenas a dúvida, mas o medo. Você está pronto para deixar ir? Estou, sussurrou Reynolds. Enquanto a água caía sobre sua cabeça, Reynolds sentiu 20 anos de raiva e amargura se esvaindo. Quando ele se levantou, seu rosto estava brilhando. Padre Michael entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro estava a antiga cruz de Maria, mantida a salvo todos esses anos. Ela queria que você a usasse novamente, disse ele. Reynolds cuidadosamente tirou a cruz de Sarah e a devolveu a ela. Então, com dedos trêmulos, ele colocou a cruz de Maria. Parecia estar voltando para casa. Tenho um anúncio, disse ele, virando-se para encarar a todos. A partir do próximo semestre, estou mudando minha aula. Em vez de desmascarando a religião, será chamada Fé e Ciência em Diálogo. Porque ambas são caminhos para a verdade. Ambas são maneiras de amar. A capela irrompeu em aplausos. Jessica e Mike se abraçaram. Sarah sorriu radiante. O Papa Francisco levantou as mãos pedindo silêncio. Antes de eu ir, disse ele, quero compartilhar uma última coisa. O professor Reynolds me perguntou por que eu realmente vim naquele dia. Por que de todas as universidades do mundo eu visitei esta? Todos se inclinaram para a frente. A verdade é, o Papa sorriu, que eu recebi uma carta de uma professora da escola dominical chamada Maria, escrita há 20 anos. Ela me pediu para cuidar de seu marido, para estar pronto quando ele precisasse de ajuda. Ele olhou para Reynolds. O amor é realmente mais forte que a morte. Reynolds tocou a cruz de sua esposa, as lágrimas escorrendo livremente. Eu te amo, Maria, sussurrou ele. Finalmente estou cumprindo minha promessa. Quando o sol se pôs, seus raios passaram pelas janelas da capela, banhando a todos em luz dourada. Na parede, a sombra de Reynolds o mostrava ajoelhado em oração. Mas aqueles que olharam atentamente juraram que viram outra sombra ao lado dele. Uma mulher, sorrindo, com a mão em seu ombro. A fé havia vencido. O amor havia curado. E, em algum lugar, em uma daquelas muitas moradas na casa do pai, Maria Reynolds estava sorrindo. Fim.